Olá, meu nome é João Eliakim e nesse vídeo irei apresentar a vocês maneiras de se ler arquivos em Python. Até agora os programas apresentados têm usado a memória do computador para armazenar informações. Porém, na maioria dos casos, as informações estão contidas no computador através de arquivos. Para essa videoaula, iremos utilizar o arquivo jmilton.txt, que contém um poema de John Milton, que foi um poeta britânico do século XVII. Então, antes de tudo, nós devemos, então, abrir o arquivo no Python Shell. Para isso, façamos os seguintes passos. Primeiro, criamos uma variável que irá conter o nome do arquivo que será aberto. Como o arquivo não se encontra na mesma pasta que o Python Shell, nós devemos, então, colocar o caminho completo de onde se encontra esse arquivo no computador. Então vamos colocar aqui. Pronto, agora já temos uma variável que contém o nome do arquivo. Isso irá facilitar bastante. Queremos fazer isso várias vezes, vai ficar mais fácil para ficar menos poluído, né, quando se for utilizar o nome do arquivo. Então, criamos agora uma nova variável que conterá o arquivo em si aberto. Ele será aberto através da função open. Colocamos aqui o nome do arquivo e o modo em que esse arquivo será aberto. No nosso caso, o modo de leitura, portanto, utilizamos a letra R de read. Pronto, o arquivo está aberto para leitura. Uma vez aberto, nós podemos utilizar alguns métodos em cima desse arquivo. Um deles é o método readLine. O método readLine ele lê uma linha do arquivo, no nosso caso é o primeiro verso. Aqui. Como vocês podem ver, o segundo verso se encontra na segunda linha. Esse caractere /n é justamente isso, um caractere de nova linha. Então o readLine, além de ler o conteúdo da linha, ele também lê o caractere de nova linha se ali houver. E podemos utilizar o método readLine para ler o arquivo completamente. Pronto. Note que quando todo o arquivo é lido, o readLine ele lê também esse caractere de string vazia. Ele é lido apenas e tão somente quando é alcançado o fim do arquivo. Para que não precisemos utilizar o método readLine manualmente para ler linha por linha, podemos utilizar dessa string vazia como referência para que um laço possa nos permitir ler o arquivo completo. Então, antes de aplicarmos o laço while, nós devemos então fechar o arquivo e abri-lo novamente, de forma que a leitura seja feita a partir do topo do arquivo. Uma vez feito isso, nós criamos uma variável line, que irá receber a primeira linha do arquivo, e com ela passamos então o nosso laço. Então, quanto o line for diferente da string vazia, será impresso o próprio line, e esse line variará linha a linha. Pronto, foi impresso todo o poema. Note que entre dois versos do poema são impressas duas linhas em branco. Isso se dá porque, como já foi visto, o readLine, além de ler o conteúdo de uma linha, ele também lê o caractere de nova linha se ali houver. E é o caso. E print, quando chamado, imprime além do conteúdo de line, automaticamente um caractere de nova linha. Assim, uma nova linha é dada pelo print e a outra nova linha é dada pelo readLine.
Para que isso não ocorra, façamos o seguinte. Primeiro, fechemos o arquivo e vamos abri-lo novamente, para que seja feita a leitura do topo. Colocamos line como contendo a primeira linha do arquivo e utilizamos o mesmo laço que havíamos criado, agora com uma pequena diferença. Nós forçamos a impressão do caractere vazio, da string vazia, quando for impresso o conteúdo de line. Ao fim do conteúdo de line, será impresso então a string vazia, evitando então a impressão do caractere de nova linha. Exatamente isso que ocorre. Agora vamos ler apenas a primeira estrofe do poema. Para isso, vamos utilizar novamente o laço while, mas com uma pequena diferença com o laço anterior. No primeiro, nós colocamos na variável line a primeira linha do arquivo. E agora, line não será diferente da string vazia, mas do caractere de nova linha. O que isso significa? Que o laço irá imprimir todas as linhas encontradas, exceto ou até encontrar a linha que contém apenas e tão somente o caractere de nova linha. O que nós podemos ver aqui é justamente a linha que separa as estrofes. Então, vamos colocar aqui line e novamente colocamos end como a string vazia para que não haja impressão do caractere de nova linha, né, que é relacionado ao print. E a linha irá variar uma a uma. Então aí nós temos a nossa primeira estrofe. Então, nós fechamos e abrimos o arquivo novamente para que ele seja lido a partir do topo. E podemos observar que essa abordagem do readline nos permite ler apenas as partes do arquivo que nos interessam e parar o processo quando uma condição é satisfeita. Se quisermos ler todas as linhas do arquivo, podemos utilizar um laço for, permitindo ler e imprimir todas as linhas, inclusive aquelas geradas pelo caractere de nova linha. Então nós podemos aqui utilizar for line no arquivo JMilton File, imprimimos todos os lines e terminamos essa impressão para cada line com um caractere de string vazia. Aqui está então a impressão completa do poema. Se o arquivo não for muito grande, é possível lê-lo de uma só vez com o método read, retornando todo o conteúdo do arquivo como uma única string. Então, nós fechamos e abrimos o arquivo novamente e vamos utilizar o método read. Então, é impresso aí, né, todo o arquivo como se ele fosse uma única string. A quarta e última maneira que iremos utilizar para ler arquivos é o método readlines. Então vamos aplicar aqui o método readlines. Ele retorna uma lista com todas as linhas do arquivo. Nós podemos utilizar a ideia do readlines, então, para imprimir todas essas linhas. Então, primeiro nós fechamos e reabrimos o arquivo. Uma vez feito isso, nós criamos uma variável lines, que irá receber o conteúdo de readlines. E utilizamos um laço for para cada line em lines. Será impresso, então, esse line, da mesma forma como já fizemos anteriormente. O que é interessante nessa abordagem, vamos fechar aqui.
o arquivo é que, uma vez atribuído a uma variável a aplicação do método readLines, ele guarda nessa variável a listagem posição por posição. Ou seja, line 0 conterá, então, a primeira linha do arquivo, lines 1 a segunda, e assim sucessivamente. E isso, então, permite que nós possamos acessar elementos específicos do arquivo mais tarde. Vamos, então, agora relembrar as 4 formas que utilizamos para ler arquivos em Python. Primeiro foi utilizado o método readLine, que é um método que permite ler linha por linha, além do caractere de nova linha. Ele se mostrou interessante nos casos em que se quer ler partes específicas do arquivo, então utilizamos um laço com uma condição que leve em consideração essa especificidade. Podemos ler um arquivo inteiro utilizando o laço for com o comando print. Também podemos ler o arquivo inteiro utilizando o método read, que é um método que permite ler o conteúdo do arquivo como uma única string. E, por fim, utilizamos o método readLines, que permite ler o arquivo como uma lista que contém todas as suas linhas. E essa abordagem se mostrou interessante se quisermos tratar os elementos dessa lista, né, separadamente mais tarde.